Mas eu tenho muito orgulho também de dizer que, mais do que vender as 120 lojas, a gente conseguiu transferir o conhecimento para os 120 empreendedores que acreditaram no nosso sonho, para implantar o projeto como franqueado ali, daquele projeto fazer o negócio ser gerador de riqueza e aquele franqueado ter sucesso com a gente. Porque franqueado bom é um franqueado baseado em 3 princípios muito importantes, né? Primeiro, ele precisa conhecer do negócio que ele está entrando. Segundo, ele precisa ser apaixonado. Não adianta nada ele conhecer muito, mas não ser apaixonado. E o terceiro pilar, precisa ganhar dinheiro. Porque não existe conhecimento e paixão que resista sem dinheiro. Nos últimos 30 anos, passei pelas maiores agências de publicidade do mundo, lidando com clientes de todos os tamanhos e segmentos, enfrentando o maior de todos os desafios, as transformações radicais que o marketing e os negócios sofrem por conta da tecnologia. Eu sou Luiz Tastaldi, estrategista de marketing, de negócios e de identidade, e criei o Edu para aplicar minha própria filosofia, onde estratégia de vida e de negócios se cruzam. Hoje, eu ajudo pessoas, marcas, negócios, líderes e até países a ocuparem o seu lugar no mundo, seguirem o que acreditam e decidir com estratégia. Porque ser quem você é define quem os outros deixam de ser. E essa sempre será a maior vantagem competitiva que existe. E é o que eu chamo de se manifestar. Não tem nada melhor para uma marca ou para um negócio do que ele ser verdadeiro. E um conceito tem que passar isso. Um conceito, uma estratégia, tem que traduzir o que está na cabeça daquele líder, do dono, do CEO daquele negócio. Então, por exemplo, tem algumas palavras que o mercado criou e que eu tento evitar, que são aqueles termos que a gente nunca usa, mas se vê na obrigação de usar no negócio. Por exemplo, missão, visão e valores de uma empresa. Caso você esteja na frente de um negócio e eu perguntar para você qual a missão, visão e o valor do seu negócio, provavelmente você vai se atrapalhar para responder. Mas se eu perguntar o que você acredita, provavelmente você vai responder de maneira fácil e a missão, visão e valor vão estar dentro dessa frase. Que é uma outra frase, propósito. Propósito, a gente nunca usa essa palavra. A gente só usa essa palavra quando a gente diz, você fez isso de propósito. Mas, como propósito de uma empresa, como é que a gente pode traduzir de maneira simples? O que você acredita? Esse é o seu propósito. E aí, quando você para analisar missão, visão, valor ou propósito, eles vão estar todos no mesmo lugar de uma maneira muito simples de ser contada, que provavelmente vai ser o seu conceito, que é o que te define, que é o que vai nortear todos os seus processos. E para apresentar o convidado de hoje, eu também vou usar uma palavra que as pessoas usam muito equivocadamente, a palavra disruptivo. Dá uma olhada no que eu falei lá no icônico Teatro B32 nesse dia. Disruptivo não é alguma coisa inovadora, alguma coisa moderna. Não, disruptivo é quando você rompe com algo anterior a ponto de você não precisar daquele algo mais. O iPhone é disruptivo, porque você não precisava mais de teclas. Ele não virou disruptivo por conta dos aplicativos. Não existia aplicativo, então ele não rompeu com nada. Quando a gente traduz a verdade, quando a gente diz o que a gente acredita de maneira muito simples, propósito, missão, visão e valores, fica muito mais fácil de ser replicada por quem vai interagir com a gente e até fica mais fácil da gente nortear todos os processos e toda a cultura da nossa empresa. Conhecia a história dele, talvez como vocês conhecem, né, pela mídia, um cara que fez um negócio revolucionário, enfim, IPO, negócio de sucesso, absurdo. Assim, realmente ele fez um negócio disruptivo. Esse é o nosso convidado.
Cara, além de uma história espetacular, você é um cara espetacular mesmo. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pela presença. Bom, as mulheres que vão no Espaço Laser sabem do que eu falei, né? De nascer sem um sofrimento a menos na Terra. Sofrimento, na verdade, com eficiência e sem um monte de outras questões que vêm junto com o método antigo. Aí se fez a disrupção da cera ou lâmina para o laser. Quem daqui que está com a gente aqui já fez depilação a laser? Só para... Os homens precisam ficar envergonhados, tem que fazer também, tá? Tem homem aí também, é isso aí. Então, das mulheres, a grande maioria. Mas os homens, para quem não experimentou ainda, bem de leve, com a mão assim na orelha, bem devagarinho. Vamos lá, vai. Tá sentindo esse pelinho aí? Putz, é horrível, né? As mulheres odeiam, tá? Só para avisar. Não é com pinça que se resolve isso. É depilação a laser. Resolve, ó. Eu tenho isso resolvido. Deixa eu ver como é que tá aí. Tá vendo? Rapaz, nada. Tem gente que tem tucho, né? Chega a brilhar. Eu me vi, eu consegui me ver no reflexo. Então é isso. Então os homens também estão se tratando, mas obrigado pelo convite, Luiz. Obrigado mesmo. Cara, tua história é espetacular e hoje a gente bateu um papo, mas foi muito legal te conhecer ali, saber a tua história e que a gente vai contar um pouco aqui pra vocês. Como foi o comecinho do nada que na história com teu pai lá que você tava contando? Do nada? Do nada veio e... Eu contei pro Luiz de forma muito rápida a minha história. Quando falam de vir do nada, e foi de lá que eu vi, da periferia de São Paulo, Pirituba, para quem conhece São Paulo aqui na zona... ali na zona oeste, né, noroeste, acho que da cidade, que sim é possível a gente pensar que dá para fazer e as coisas acontecem. Tem um monte de componente aí, talvez até um pouco da sorte, que eu não acredito muito, mas a verdade é que é possível. Então, de forma resumida aqui, meu pai e minha mãe se conhecem num banco, francês e brasileiro. Meu pai como técnico em contabilidade, depois sai do banco, vai trabalhar no escritório de contabilidade do Davi, no Brás, que oferece para ele os pequenos clientes que ele não tinha interesse de atender, e a partir disso meu pai, com uma visão já empreendedora, aceita cuidar desses pequenos clientes fora do horário de trabalho dele no escritório que ele trabalhava, até que chegou um ponto que os pequenos clientes que o Davi tinha passado para ele já era o suficiente para ele viver e falar, ó, decidiu, né? Chegou aquele 1 segundo que você falou, Davi, obrigado, valeu, me ajudou demais, mas eu vou seguir agora a vida com esses pequenos clientes que você me ajudou. Mas eu também te contei que meu pai era um excelente técnico, um comercial extraordinário, um gestor desastroso. E é interessante, porque meu pai começa como um pequeno empreendedor, monta um pequeno escritório dele, vai crescendo. A gente sai de Pirituba, vai para ali Parque São Domingos, ainda na periferia, mas já é um bairro um pouco melhor, uma casa um pouco melhor do que os que a gente vivia. A gente começa a melhorar de vida, a gente passou a estudar em bons colégios, mas aos 16 anos de idade ele quebra, e quebra de verdade, não é de o fictício. E nessa fase da vida, com 16 anos de idade, Luiz, a pergunta para mim é como é que eu ajudo, né? E para mim a opção ir só trabalhar para ajudar no sustento da família não era uma boa opção, porque eu sabia que estudar é que me levaria ao estágio seguinte, o conhecimento que me levaria a uma condição melhor. Então, com 16 anos, foi como é que eu resolvo essa equação e ajudo de alguma forma a família. Na verdade, eu descobri 2 hipóteses. A primeira era o curso de cadetes da Escola de Cadetes de Pirassununga para ser pilotos da aeronáutica. Fui lá conhecer a Escola de Cadetes, um negócio maravilhoso. Fiquei encantado com aquilo. Na hora que eu recebi o manual prospecto para ingresso na academia, primeira condição, 100% de visão. Eu era míope. Segunda 500 flexões por dia. Não. O problema era 100% de visão. 100% de visão. Já caiu. Eu caí fora. Fora. Não podia, eu ainda li 3 vezes aqui. Será que isso é verdade? Eu não, sempre. Peraí, deixa eu ver se eu tô lendo direito. É isso. Não, você tá fora do game. E a segunda opção era um colégio técnico agropecuário em Jaboticabal, onde o colégio integrava casa, comida, ensino, 100% custeado pelo Estado de São Paulo. Ali já tinha uma mensagem subliminar, aqueles boi peludo lá, tudo isso. Não, poder depilar. A minha ideia, além dos animais, deixar eles todos depiladinhos, né? E aí, olhando isso como oportunidade, prestei foi um vestibular, que era de ingresso, na relação de 32 pessoas para cada vaga, ingressei no Colégio Técnico, e a partir daí minha vida era no Colégio Técnico Agropecuário da Unesp, vivendo lá, e na minha cabeça, a partir de agora, já não sou uma despesa, uma preocupação com meus pais, já que eu tenho condição de tocar minha vida aqui, aos finais de semana, quando podia visitar eles, e assim a gente foi levando.
Depois, mais à frente, quando eu estou terminando o colégio técnico, na verdade, esse é o ano 1985, é o processo que o Brasil começa a falar em redemocratização, né? E eu me envolvo num projeto capitaneado pela Secretaria do Interior, por um secretário chamado Chopin Tavares de Lima, que ele propunha para que os jovens voltassem a discutir política no Brasil depois de um tempo tão longo sem poder discutir política. Eu passei a participar desse movimento, visitando escolas durante todo o interior de São Paulo, isso para convencer os estudantes a reimplantar os grêmios estudantis que tinham sido proibidos de existir. E aí eu descubro uma nova realidade para mim, né? Primeiro me tornei um líder estudantil, por óbvio, e aquilo para mim fascinava. Você era articulado já de comunicação? Adorava, não sei se era articulado, mas adorava aquilo, de reunir o pessoal para falar, vamos fazer, vamos acontecer. Aquilo para mim era maravilhoso. Então é assim, apaixonado pelo campo, mas fiquei maravilhado com o ser humano. E aí mudou meu drive. Esse negócio de campo é legal, mas talvez eu possa fazer a diferença de forma verdadeira, cuidando de pessoas para que elas cuidem de forma correta do campo e façam melhor. E com essa nova visão, e coincide o final do curso técnico, meu pai na decisão também importante da vida dele, de retornar a São Paulo, retomar a história do escritório de contabilidade dele, mas para mim com um desafio. Eu não tenho dinheiro para contratar funcionário, eu preciso contar com você. Deixa eu ver alguém aqui. Você, Paulo? É mais ou menos assim, você me ajuda? Eu falei, lógico que eu te ajudo, não tem problema nenhum. Só tem um probleminha aqui, eu não sei nada de contabilidade, você vai ter que me ensinar. Não, eu te ensino, você vai aprender, eu tenho certeza. Então, eu nesse novo drive de pessoas, eu resolvo fazer o vestibular para Direito, ingresso na Universidade de São Paulo, no Lago São Francisco, para estudar à noite. Então, eu começo uma jornada durante o dia no escritório de contabilidade do meu pai, à noite na faculdade, pegava o bendito busum lá para a Praça Patriarca, descia. Naquele tempo já era perigoso descer na Praça da Bandeira. Já era um micro MBA ali, né? Teu pai, contabilidade. Com o desafio de fazer essa vida, mas uma coisa interessante acontece. Foram 5 anos de faculdade, 5 anos de escritório de contabilidade, e o escritório de contabilidade foi crescendo, a ponto que aquela pequena sala de 2x2 se transformou num escritório grande, com 40 funcionários, áreas bem definidas, que inclusive eu liderava, eu era o gerente geral do escritório, eu cuidava de todas as áreas para o meu pai. Termino essa jornada maluca de fazer isso, e quando eu termino isso, eu ainda tive a oportunidade de ficar 1 ano e meio em Portugal fazendo a minha pós-graduação. E quando eu volto, meu pai tinha absoluta... Você já se bancava nessa época? Já me bancava, até porque nessa altura já tinha um filho que nasceu em Portugal, então eu tinha que cuidar da minha vida. E aí, quando eu volto de Portugal para o Brasil, com a decisão de voltar para o Brasil, meu pai tinha absoluta certeza que eu voltaria com ele no escritório de contabilidade para a gente tocar o escritório. E eu lembro dessa conversa com ele, falei, pai, eu te amo demais, mas essa tal de contabilidade eu odeio. Porque esse tal de contabilidade é uma rotina estressante, se repetindo todos os meses. Eu admiro a figura do contador, do contabilista, se bem que hoje a tecnologia mudou e está muito mais fácil, mas ainda assim, as rotinas contábeis e as obrigações acessórias... Foi fácil essa decisão de falar isso para teu pai? Foi dura, desafiando a parte difícil, porque não tinha o plano B, né? Meu plano B, na verdade, era... Ele me perguntou, tá bom, ok. Ele sabia da minha dificuldade, meu desafio, inclusive com um filho. Eu falei, tá bom, se não é o escritório de contabilidade, qual é o plano? Eu falei, meu plano aqui é o seguinte, a gente tem uma base de clientes aqui, inclusive se tornaram nossos amigos, minha ideia é visitar cada um deles e oferecer os serviços de direito, advocacia. Eu estudei para isso, é com isso que eu vou contar. Meu grande capital aqui é meu capital intelectual, então eu faço esse movimento. Meu pai me fez o favor de ceder uma salinha do escritório de contabilidade. Você pode usar essa sala. Usa aí, porque você vai voltar daqui a 2 semanas. Esse negócio você não vai estar no lugar nenhum. Esse negócio não vai dar certo. E aí passo a visitar cada um desses clientes e muito mais, eu tenho certeza disso. É um jovem advogado de 20 e poucos anos de idade. Duvido que as poucas causas que comecei a conquistar desses clientes foi conquistado pela minha capacidade técnica única e exclusiva, muito mais pela capacidade do relacionamento construído com essas pessoas. Então eu acredito muito na figura do network, isso é importantíssimo nos negócios, né? Eu tenho certeza que foi por causa disso que eu comecei a construir o escritório de advocacia a partir desse relacionamento no escritório de contabilidade e que me permitiu, aos 26 anos de idade, numa causa importantíssima que um desses grandes amigos, clientes me ofertaram e me trouxeram para cuidar, me tornar um jovem milionário, porque aos 26 anos de idade eu ganhei uma causa que me fez um jovem milionário.
Quando eu liguei e a pessoa que falou que ia me pagar, o que falou que ia pagar, eu não estava acreditando ainda que ia pagar, e eu liguei no banco para saber se tinha o dinheiro lá e falou, seu saldo é... Rapaz. Eu ouvi isso, era à noite, eu sentei na cama, falei assim... Caíram todos os seus pelos do corpo e aí você montar o espaço laser. Tô rico! E com essa coisa, com o dinheiro na mão, eu falei assim, agora vai começar o play. Porque eu vou fazer algo que eu sonhei. Essa parte, Que eu sonhei a vida toda, que é ter algum negócio e eu nunca tive porque não tinha dinheiro para fazer. Então agora o Paulo Moraes começa a fazer o que de fato eu vi, inclusive, no escritório de contabilidade, porque a gente atendia pequenos empreendedores que começavam pequeno e cresciam. Começo uma jornada empreendedora, ainda mantendo a advocacia, porque a advocacia me pagava a minha conta do dia a dia, né? Teu pai sabia que você estava rico já. Eles ficaram sabendo. Ficaram sabendo que o Paulo tinha ganho. Por aí, pelos jornais. Não é. Parente, se ficar rico tem que saber Ganhei uma montanha de dinheiro. Um cara de 26 anos, adivinha qual foi o primeiro passo? Compre um bom carro, porque até então eu só tinha condução. Então comprei um carrão para poder se apresentar como tinha. E comprei pela primeira vez uma casa que não tinha onde morar, né? Você não é casado com judia. É. Porque senão você não teria comprado. Não teria hipótese de comprar isso. Mas guardei grande parte do recurso para fazer os negócios que eu imaginava que eu ia empreender. Como de fato comecei. Mas tava a tua graninha ali. Aí você falou, o que eu vou fazer agora? Como é que foi a escolha das coisas? Como elas... Nada planejado, nada combinado, nada estudado. O empreendedor na raça, tentando muito mais pelo feeling e pelas oportunidades que foram aparecendo e que foram surgindo. Então esse amigo que eu tinha, que inclusive tinha me indicado o caso que me tornou um jovem milionário, tem aqui uma oportunidade de a gente fazer uma empresa de coleta de lixo, parece que a gente olhava no negócio e falava, pô, pode ser um negócio extraordinário. Aí o restaurante também dessa forma, se reúne no final de tarde com os amigos, o Carlos Bittencourt está saindo do antigo restaurante dele, estava com a oportunidade de a gente montar um restaurante junto, até a gente brincou, escuta, a gente não tem nada de restaurante, como é que a gente vai se meter no restaurante? Aí o Caio, que era o sócio, amigo, falou, não se preocupa, Paulo, se tudo der errado, a gente vai ter um restaurante maravilhoso para convidar os amigos para a gente comer junto. Foi, tá bom, só que foi um restaurante. Convenceu. Foi um restaurante que em 6 meses já tinha dado payback. Lembrando que a gente colocou abaixo o prédio inteirinho, reconstruiu o prédio do restaurante como se fosse novo, inclusive isso gerou um problema terrível com o proprietário do imóvel, porque ele acreditava que a gente não ia reconstruir o prédio dele. Mas não se preocupe que a gente constrói um prédio vai ficar melhor do que o original. Vou chamar o Alexandre Frankel e vai construir. Vai ficar maravilhoso. Então a gente vai restaurantes, depois o restaurante Trindade, a revista... Na Bahia, outros negócios. Você lembra aquelas empresas, aquela maquininha de bichinho de pegar pelúcia? Perdi R$5 ontem nela. Então. Na House. Lá no... Cara, vocês estão juntos. Isso é uma armação. Então... Peraí, acho que a gente tem que observar antes qual a gente vai pegar, cara. Tá valendo? Tá valendo. Qual que a gente vai tentar? Vamos ver a habilidade do Tasto. Será que é aquele? Vai. Vai. Ai, Tasto, pô. R$5. Foi embora. A primeira geração dessas máquinas do Brasil, fomos nós que trouxemos para o Brasil e a gente tinha e distribuía, colocava isso em frente de padarias. A padaria era a nossa parceira, na verdade, né? Ela ficava com um percentual do faturamento dessa máquina e a gente chegou a ter muitas máquinas dessas instaladas em muitas padarias. Então, esse é um pouco da história até chegar na história da Espaço Laser. Tá. E o ano é 2004. Você já estava ricaço aí. Eu não sei se ricaço, mas já tinha um dinheiro, Porque todos esses negócios foram dando certo. Alguns não, tá? Inclusive, alguns eu perdi dinheiro. Mas na vida empreendedora a gente tem que estar preparado para acertar e algumas vezes, inclusive, admitir que errou. E quando erra, admitir rápido e resolver rápido. Mas o ano 2004, a gente se encontra no final de tarde com o Tito, que já era sócio e amigo de uma longa data. E ele vivia um drama, um desafio pessoal importante nesse momento, porque ele tinha um negócio que atendia os bingos, lembra os bingos? Lembro. Ele fazia os gabinetes das máquinas que operavam em bingo. E esse negócio, com a decretação da proibição, tinha praticamente acabado. Então os clientes deles tinham desaparecido. E ele vivia um desafio para caramba, quebrei, tô ruim. E aí eu falei, Tito, respira fundo, a gente já é parceiro há muito tempo, vamos tentar achar um novo negócio para a gente ir junto novamente. E o Tito, em uma conversa que ele foi fazer, na verdade, um tratamento e tal, ele encontra com o Igor, que é outro sócio médico, para a gente pensar a hipótese de depilação a laser em clínica referenciado por um modelo não criado pela gente, tá? Então as pessoas perguntam, por vocês que criaram esse modelo de clínica de depilação a laser em shopping, modelo loja, varejo? A resposta é não. Quem foi o visionário
e eu trato isso com muito respeito e carinho, até porque eu respeito muito essa pessoa, chama-se Charles Yamaguchi, um médico plástico incrivelmente bom, que lá em 1999 tinha trazido para o Brasil a primeira máquina de depilação a laser para o Brasil para colocar na clínica dermatológica dele. Só que ele foi além. Ele funda em 2001, portanto 3 anos antes da Espaço Laser, a primeira clínica de depilação a laser e estética dentro do Shopping Ibirapuera, uma marca que aqui dá para falar, chamada Depilaser. Olha que marca forte. Depilação a laser, Depilaser. O cara visionário sobre todos os aspectos. O nosso mérito talvez tenha sido inspirado no que o Charles fez, acreditando no que dava para fazer, termos escalado e acelerado o crescimento, coisa que o Charles talvez não tenha acreditado, não tenha feito. Porque a gente nunca impôs limite para a hipótese do crescimento e escalar. Porque a gente começou o negócio imaginando em ter 10 unidades. Esse foi o primeiro grande sonho quando a gente monta a Espaço Laser. A gente queria, vamos montar as primeiras 10, quando tiver 10 nós vamos estar bem pra caramba. Explodimos. Vamos ser fantásticos. Quantas tem hoje? Hoje tem 802 no Brasil, Pô, mas... o plano deu erradíssimo. Nós erramos todos os cálculos, o BP não funcionou. E mais quase 80 lojas fora do Brasil. Uma escalada incrível a partir de 2015. As pessoas pensam que o Espaço Laser acelerou e foi muito rápido. Esquece que de 2004 a 2014 o crescimento foi orgânico, com muita transpiração, muita história, inclusive alguns altos e baixos, errando, como todo negócio que estava sendo modelado. Para você entender, a fase inicial da nossa loja no Shopping Morumbi, parece que você, sua filha ou a Sara esteve no Shopping Morumbi. Essa é a primeira loja do modelo que a gente imaginou replicável. Ali o grande desafio era fazer o cliente vencer a barreira de entrada da porta. E aí a gente inclusive errou, você que é publicitário sabe bem agora que eu vou falar, a gente colocou simplesmente uma certa arrogância, né? Espaço Laser, a gente achava que só com isso era o suficiente para o cliente entender o que éramos nós, né? E as pessoas passavam à frente da nossa loja e falavam, não entendiam, portanto não entravam. Não, E os caras já estavam no iPad e você vendendo laser. Não, veja, isso aconteceu. Uma mãe com uma criança no carrinho chegou perguntando se podia deixar o filho dela espaço de lazer, o filho, enquanto ela ia fazer compra no shopping. Voltou, o moleque tava sem cabeça. Hoje a gente dá risada disso, mas naquela época era muito duro. Aí o Tito, com bom estilo português que ele falou, porra, tem que pôr a depilação a laser embaixo dessa marca. Se as pessoas não vão saber entender o que é. E eu falei assim, você tem razão, precisa identificar quem somos. Aí surge então Espaço Laser Depilação a laser, porque as pessoas não sabiam. Sério? Agora dá para tirar, já não tem mais a depilação embaixo, mas naquela altura com 2 unidades, porque a gente começa o nosso negócio com essa loja do Morumbi e o que era antes a clínica dermatológica do sócio médico, a gente repaginou ela para que fosse a unidade com apenas uma máquina. Você conheceu hoje a primeira máquina que a gente utilizava transitando... Não, que era um trambolho. Trambolhão. 130 quilos. Eu vou até passar aqui no vídeo. 130 quilos. Essa máquina era transitada todos os dias, no horário de fechamento e entrada de mercadorias e produtos no shopping, que é o horário que te permite entrar. Então, fechavam as lojas do shopping, você ingressava na doca com a máquina para levar para a loja, porque ela funcionava segunda, quartas e sextas em Moema, nessa loja, agora a loja, antes clínica, que a gente tinha terças, quintas e sábado no shopping. Então, todo dia tinha que estar transportando essa máquina, porque a gente não tinha dinheiro para fazer o investimento das 2 máquinas, porque essa máquina ainda hoje custa $120 mil cada uma. Eu e o Tito, a gente tinha uma outra empresa, que existe até hoje, uma empresa de pesquisas laboratoriais. Ela faz pesquisa de remédios para grandes laboratórios. E essa empresa andava bem, tinha uma disponibilidade de caixa boa, era eu, o Tito e mais outro sócio. A gente convenceu o outro sócio a fazer um investimento na Espaço Laser. Vamos montar uma clínica de depilação a laser no shopping Frei Caneca, porque a gente não tinha dinheiro para fazer expansão com dinheiro próprio da Espaço Laser. E esse sócio, o Marcelo, falou, tá bom, vamos fazer, tá disponível no caixa, inclusive tirando o foco principal da companhia. Puta erro, né? Não deveria ter feito isso jamais. Erro de empreendedor a todo tempo. Mas convencemos ele a fazer esse investimento, então a gente abre a nossa 3ª unidade, olha que incrível. Cara, nossa. 50% de crescimento da rede. 30% da meta, porque a meta era 10. Mais ou menos isso. Crescemos a rede de 50%, de 2 fomos para 3. E aí o sonho era crescermos mais. E a gente criou lá a nossa tese que a gente queria um cheque de R$1 milhão, eu estou falando do ano de 2007, portanto, 2008, portanto, 4 anos depois da fundação da companhia, para que a gente saísse de 3 para
7 unidades. Todos os recursos, 1 milhão seria para comprar novas máquinas e abrir novas lojas. Confesso que eu cansei de ligar para um monte de amigo oferecendo essa oportunidade. Vários, inclusive alguns deles que brincam, caramba, passou o cavalo selado, eu não vi. E a conta aqui está fácil de fazer, né? R$1 milhão naquela altura, já fiz essa conta, em dinheiro de hoje talvez fosse $1 milhão, 5 milhões de reais, pouco mais de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais no IPO, valorado a 4,4 bilhões, essa pessoa teria, depois de investido 5 milhões, 1 bilhão e lá vai fumaça de retorno do capital investido. Olha o que ela deixou de ver, né? Olha que loucura. Mas é assim, a vida infelizmente acontece dessa forma. Mas uma pessoa acreditou na gente, o Hélio, que se tornou um grande amigo, um querido, e que fez o investimento, colocou esse 1 milhão na empresa, a gente sai de 3 para 7 unidades. E aí começa também o desafio de ter, o primeiro desafio, né, reorganizar a companhia que está crescendo muito rápido. De 3 para 7, precisa trazer mais gente, tem que ter um gerente financeiro, tem que ter algumas coisas que precisam ser mudadas, criar inclusive estrutura de funcionamento e atendimento das lojas próprias, operacionalmente falando. E aí a gente vive as vendas coletivas. Foi a primeira grande virada de crescimento e transformação da companhia, surge com essa ferramenta. Que surge em nossas vidas não porque a gente buscou e a gente viu como oportunidade, mas porque a gente, não querendo ouvir a convite do nosso sócio, que tinha naquela altura uma companheira que queria mostrar para a gente um novo negócio, e a gente com pouca vontade de ouvir, e aí aprendizado para a gente a todo tempo, a gente tem que fazer o exercício de ouvir as pessoas, às vezes, que elas têm para nos contar, porque a gente está tão envolvido no que está fazendo, ou às vezes com certa arrogância, achando que não precisa ouvir mais ninguém, que você deixa de ver oportunidades que estão passando pela sua frente. E sabe uma coisa, no cotidiano, sobre isso, que eu escutei um cara falando uma vez, e ele fala um negócio super interessante disso, da gente aprender a ouvir, né, que ele até chama de teach me, me ensina. A gente tem mania de alguém começa a contar uma história pra você, você fala, eu sei, eu já ouvi essa, a pessoa, que legal, louco, né, louco. Cara, você não deixa a pessoa contar, mesmo que você saiba, porque talvez ela vá colocar um ponto de vista que você não tinha visto. É isso. Então, eu depois disso, eu comecei a me exercitar muito. Não importa a história que se eu já sei, eu só vou falar que sei depois que você contou a história inteira. Porque você consegue ouvir o outro lado. Você sabe que na minha rotina de agenda semanal, eu sou disciplinado com a bendita da agenda e criterioso na escolha de horários para ser colocadas as reuniões, e inclusive com o que eu tenho aprendido com a Márcia, de novo, minha esposa, a ser mais cauteloso com o tempo que a gente tem, né? A minha fala isso direto. E mesmo com isso, eu tenho procurado sempre, na semana, pelo menos 1 hora para ouvir alguma coisa nova ou diferente. Porque às vezes é aí que talvez ou uma sacada, ou um insight, ou uma nova oportunidade surge. Então, numa semana de uma agenda maluca e exaustiva, eu sempre procuro posicionar pessoas que eventualmente me impactam, que talvez parece que faz sentido. Você tem 40 minutos para me contar o que você está querendo me falar, e eu ouço, e agora com o benefício das ferramentas digitais, fazendo a reunião para ouvir o que a pessoa tem para te dizer. Mas para a gente voltar lá, então... Você foi escutar alguém ali. Vamos escutar, com vontade de acabar com a reunião. Eu já tenho que traçar meu plano. Abertíssimo a ouvir. Vou acabar essa reunião rapidinho. Eu já sei até em que momento eu vou acabar com a reunião. Perguntando do preço, que aí você mata a reunião aí, né? E ela explicou que era a nova metodologia, a ferramenta que eles tinham desenvolvido, que queriam lançar, que queriam ter empresas boas no lançamento e tal. E eu deixei ela contar todo o projeto como é que era. E aí, na extensão de acabar com a reunião e agradecer e encerrar, foi, tá bom, mas quanto que custa o desenvolvimento da ferramenta e depois o custo de manutenção? Ela, mais inteligente, muito mais esperta do que eu, não custa nada. Pronto, vai ter uma meia hora de reunião. Como não custa nada? Não. 0 desenvolvimento, 0 manutenção, mas aqui é o seguinte, um percentual do que a gente vender. Vendeu, você me paga, não vendeu, 0. Então tá bom, se a gente lançar, eu não vou te dever nada, vai estar no contrato, 0. Vai pôr, só no risco? Ok. Bota isso aí para você. Vamos nisso. Os outros sócios alinhados, estamos alinhados. A gente ingressa no universo onde a gente foi o maior vendedor de serviços
de todas as ferramentas que operaram nesse período com essa metodologia de, não era venda, eu te falei isso, pra gente, a ferramenta existiu, explodiu e desapareceu. Era tipo Groupon, assim? O Groupon, Peixe Urbano, todas essas ferramentas. A gente ingressa nesse universo, mas no lançamento a gente vendeu 1.800 tratamentos com 8 clínicas. Quer dizer o seguinte, a gente não tinha telefone, 3 máquinas. a gente não tinha telefone, a gente não tinha estrutura física, não tinha nada para atender o volume de um dia de venda. Bora comprar cera. Não, então, mas aí... E aí o sócio pragmático, novamente, o Tito, que eu tenho um carinho imenso, que sempre foi a pessoa que trazia a gente para raciocinar e pensar com calma algumas decisões, às vezes, que a gente tomava. A decisão imediata dele, Paulo, porra, pra tirar essa porra já do ar. Parar com o problema, não é? Corta não, peraí. Aqui o raciocínio agora é diferente. Mantém no ar e vamos correr atrás de resolver o que a gente não está conseguindo resolver. Então vamos comprar máquina, vamos montar mais unidade, vamos fazer o call center que tem que ser feito, vamos estruturar a companhia para acompanhar essa expansão de clientes, que a coisa mais desafiadora que a gente sempre teve era captar cliente, a gente está recebendo isso em volumes altíssimos. Semenzato, Xuxa? Não, ainda não. Assim, quer dizer, mentira. Com 7 eu tinha tentado, eu sou amigo do Semenzato há muitos anos, eu acompanhei o processo da Microlins. Na verdade, até fui no almoço para comemorar quando ele fez o saída dele da Microlins com um checão. Eu tinha procurado ele com poucas unidades, inclusive levei no meu escritório, mostrei um plano de negócio ridículo hoje, de querer mostrar isso para alguém. E o Zé, com toda a simpatia e educação, falou: Paulo, legal pra caramba o seu negócio, mas ainda tá na fase muito inicial, mas, cara, legal, não desiste não, segue aí, cara. Continua. Segue firme. Depois do Gricon, o Groupon, o Peixe Urbano, que foi grande alavancagem, né? A gente saiu de 7 para quase 30 unidades de forma muito rápida, porque a gente passou a comprar máquina e montar unidade de forma acelerada para dar conta da demanda que a gente passou a ter, né? A gente trabalhou correndo atrás da demanda. O volume era gigantesco, monta para dar conta desse volume. Nessa etapa eu reencontro o Zé num evento social, num encontro de empresários. Eu falo: Zé, lembra aquela empresa de 7? Já tem umas 30, hein, cara? Não é hora de a gente pensar para conversar. Paulo, estou agora focado em outro projeto aqui, mas legal saber que você está acelerando, está indo bem, parabéns, mas não posso nem olhar isso agora. Foco, estou com foco, pô, legal. Isso é importante, inclusive um aprendizado, né? Quando você está na execução, foco absoluto naquele negócio. A vida segue com o projeto. Mais para frente, quando a gente está com essas 30 unidades, eu recebo a notícia por uma revista, e nela está dito que uma artista de visibilidade nacional, artista da Globo, abriria uma rede de depilação a laser com um grupo de empreendedores do Rio de Janeiro, que eu sabia inclusive quem eram os nomes que estavam lá. Já sei, Tony Ramos. Esse seria... Você sabe que durante muito tempo a gente tentou trazer o Tony Ramos para ser nosso garoto propaganda, né? Depila Tony Ramos. Você lembra a história da sandália da vaidade, da humildade? Da humildade. Acho que vai fazer essa brincadeira, não deu certo. Seria uma grande tacada com ele. Mas a verdade é que para mim passou um filme na cabeça, né? A gente tá aqui há 10 anos quebrando pedra. Vai chegar uma pessoa de alta visibilidade com um grupo de muito dinheiro, vai atropelar a gente. E aí, com esse desafio na mão e sabendo que cada clínica, CAPEX, investimento, é coisa da ordem de R$1 milhão, colocando mais capital de giro, um pouco mais, 1,2 milhão, menor condição de pensar em fazer de forma acelerada capital próprio, muito menos tomando dívida, já que tinha dívida tomada em banco, até dizer chega com as máquinas. O único caminho que nos restavam era a bendita franquia. Agora o único... Semenzato. Pela terceira vez, só porque eu sou teimoso, hein? Terceira vez, mas aí com uma visão diferente, porque naquela altura eu sabia que ele estava com a Xuxa, num projeto de bufês infantis. E para mim, a gente montou um filme, né? Semenzato conhece de franquia, com a visibilidade e o tamanho da Xuxa, inclusive para fazer frente a outra artistas que estaria entrando no mercado, muito maior do que a outra. Eu ligo novamente para o Zé. Papel de teimoso, né? Zé, lembra o projeto de depilação? Sei, você já me contou dele. Então, Zé, estou com uma ideia diferente aqui. A gente podia pensar algo, inclusive aproveitar que você tocou a Xuxa, trazendo a imagem da Xuxa do projeto, para ela ser nossa sócia. E aquelas coisas que só acontecem quando tem que acontecer, né? E aí o Zé me responde: ok, Paulo, você está me ligando na hora certa. Porque dias desses, a Xuxa me disse que adoraria ter algo no setor da estética. Talvez seja o momento perfeito para a gente falar do assunto. Ok, vamos falar. Ok, deixa eu ver como é que eu organizo, vou ligar para o empresário dela e combinar um dia para ele vir do Rio para São Paulo para conhecer o negócio de vocês. E o empresário veio,
adorou o nosso negócio, a gente ficou empolgadíssimo com aquilo, mas ao final da visita ele nos disse, olha, adorei, bom, acho que tem tudo a ver a gente pensar algo junto, mas a gente tem aqui um desafio a ser vencido. A Xuxa tem uma relação com a dermato dela muito importante, ela, mais do que médica, é amiga dela. E eu sei que elas andaram conversando da hipótese de fazer uma clínica juntos. E eu conheço bem a Xuxa, por dinheiro no mundo ela vai estragar uma relação de amizade. Então, dependendo do quanto ela andou nessa conversa com a médica dela, pouco provável que eu consiga, até pelo conflito, fazer um negócio com você. Cara, balde de água fria, né? Gelou, né? Mas ainda deu uma esperança. Me dá alguns dias que eu volto com vocês com o tema. Isso daí Não me liga, deixa que eu te ligo. é mais ou menos isso, não liga. Novembro, tá? Aí liga o Zé. Paulo, dezembro a Xuxa vem para um show em São Paulo, que ela tá fazendo. Acho que era legal você ir no show comigo para ela conhecer você, inclusive para saber, porque a Xuxa também tem um perfil importante, que ela só faz negócio com quem ela conhece, que ela acredita. Sério. Você topa ir no show? Zé, dá para levar a esposa e os filhos? Não, lógico, pode trazer. Então tá bom, então vamos. Dia 13 de dezembro de 2014, é a primeira vez que a gente se encontra com a Xuxa, por uma conversa muito rápida, antes do show. Ela foi muito simpática, batemos papo, nos apresentamos, fizemos uma primeira foto juntos com ela. Foi um momento emocionante e ficamos pro show até o final. Que também foi emocionante, muito bacana de ver a energia que ela coloca no palco e envolvendo já não mais as baixinhas, mas as que cresceram, que viveram, era a Xuxa com ela, brincando como se fosse criança no show dela, levando as filhas para ir no show. Então é um negócio incrível. Bacana. Bom, janeiro vem efetivamente a resposta. Olha, parece que o assunto não andou com a médica, temos aqui uma oportunidade de a gente avançar na nossa conversa. Pô, empolgado, né? Mas foi bom, hein? Você sentiu que no encontro a chefa curtiu ali? então, mas vai ouvindo. Aí, mas tem uma condição. Eu falei assim, nossa senhora, mais uma condição. A Xuxa só vai fazer algum negócio, falar de alguma coisa, se ela efetivamente entregar para ela acreditar que de fato funciona. Vamos depilar a Xuxa. Então a regra é o seguinte, ela tem que experimentar a depilação para ver se funciona. A gente, nossa cabeça simplista, né? Fácil. Vou marcar um dia, ela vem na nossa clínica aqui em São Paulo, a gente marca um horário de forma reservada, ela vai experimentar, certeza que o resultado a gente vai entregar, porque a gente conhecia e conhece muito bem a nossa tecnologia, isso não era ponto de preocupação. Não. Tem que ser na casa dela. Na casa dela. Escuta, a gente não tem máquina nenhuma no Rio de Janeiro. A gente tinha poucas clínicas, como eu te falei, em São Paulo, algumas, no Rio de Janeiro, zero. Como é que resolve essa equação? Aí lembramos de um amigo e de novo as relações que a gente constrói, uma jornada que tinha, na verdade não era uma rede, ele colocava as máquinas de depilação a laser em salões de beleza no Rio de Janeiro, Larry. Ligamos para o Larry, sem contar quem era, nós estamos com um cliente muito especial aí, será que daria para você emprestar, alugar a máquina para a gente poder atender esse cliente? Meu, sem problema, vê qualquer dia, pega a máquina, leva a máquina, tá tudo certo. Escolhemos a nossa melhor técnica especialista para atender a Xuxa, e fizemos esse atendimento personalíssimo na casa da Xuxa para fazer a depilação dela. E ela adorou. E aí, efetivamente, veio a resposta, ó, tamo dentro. Aí, ok, 2015, 4 meses preparando e planejando toda a estratégia de lançamento da marca, da rede de franquias que seria lançada, que a gente planejou para ser feita na feira da Associação Brasileira de Franquias, da ABF, que é feita todos os anos em junho. Então, junho de 2015, a gente lança efetivamente a nossa rede de franquias com a Xuxa naquele momento na Record, disponibilizando 40 milhões de milha que ela tinha de permuta, que ela falou, ó, usa do jeito que vocês quiserem com o espaço laser, do jeito que vocês quiserem, manda o conteúdo, a gente vai veicular esse horário que eu tenho, são meus slots negociados com a emissora, é só usar. A Xuxa sempre foi muito generosa, sabe? Sem frescura. Ó, Xuxa precisa gravar, grava. Xuxa precisa de mensagem, precisa de foco. Ela mergulhou no negócio mesmo, ela estava como parceiro. É incrível esse envolvimento e comprometimento dela no projeto. E aí a gente em um ano vende, na verdade praticamente 6 meses, a gente vende 120 franquias, e quem está no universo de franquia sabe bem o que eu estou falando aqui, porque uma rede de franquia começa vendendo em média 15, 20 franquias no primeiro ano, depois evolui para 50, se a coisa caminhar bem e for muito sucesso, você vai vender 100, com muito sucesso, 100 lojas no ano. A gente vendeu 120 lojas no primeiro ano, com 6 meses, né? Mas eu tenho muito orgulho também de dizer que, mais do que vender as 120 lojas, a gente conseguiu
transferir o conhecimento para os 120 empreendedores que acreditaram no nosso sonho, para implantar o projeto como franqueado ali e daquele projeto fazer o negócio ser gerador de riqueza e aquele franqueado ter sucesso com a gente. Porque franqueado bom é um franqueado baseado em 3 princípios muito importantes, né? Primeiro, ele precisa conhecer do negócio que ele está entrando. Segundo, ele precisa ser apaixonado. Não adianta nada ele conhecer muito, mas não ser apaixonado. Então, a escolha do negócio, você precisa ter identidade para se apaixonar pelo que faz. E o terceiro pilar, precisa ganhar dinheiro. Porque não existe conhecimento e paixão que resista sem dinheiro. E aí vem também um fundo de investimento que, no final de 2016, a gente admite no capital da companhia, no primeira virada com um fundo de investimento chamado Ed Catterton, um fundo internacional, sediado em Nova York, que investe em tese de varejo, tem ao redor do mundo quase 140 investidas, que capitaliza a companhia para a gente fazer uma nova ciclo de expansão em lojas próprias também. Então a gente acelera a franquia, acelera o crescimento em lojas próprias, com muito mais governança e muito mais estrutura de gestão, porque a abertura de loja própria é bacana na teoria, mas na prática existe muita estrutura, além do treinamento e equipes para conduzir o negócio que você está acelerando, e crescimento acelerado é delicado, porque a tendência é você errar mais, né? Crescer de forma orgânica, você vai corrigindo o erro com mais velocidade. Crescer rápido, a chance de o erro ser replicado em número grande, velocidade é brutal. Então, muito mais tenso. Vamos ver a flagship? Você quer mostrar agora? Vamos. Vamos lá, a gente foi visitar hoje a flagship, que fica aqui na Faria Lima. Quem não foi, fica o convite para conhecer. Isso aqui era o que antes? Aqui era a Suxar, lembra? Ah, Suxar, é verdade. Inclusive aqui na coluna, se você vir, a Xuxa é uma das nossas sócias, né? Quando a gente fez a flag, ela assinou. Nós fundamos a companhia em 2004, até 2018 era menos de 1% público masculino. Meu gerente de RH, no final de tarde, ele fala: escuta, Paulo, por que a gente não atende o público masculino? Porque o homem também se depila. Aí eu falei assim: você tem razão. E aí montamos todo um projeto para mostrar para o público masculino que a depilação a laser é uma alternativa. Hoje é 15% do nosso público masculino. Aqui é a nossa recepção. Essa recepção, nossa câmera tem um horário marcado. Você tá sabendo que você vai... Ah, é? Essa sala de procedimento está ambientada para a campanha que nós fizemos. Cadeira de barbeiro, uma brincadeira, na verdade. Na verdade, mas o cara já tem uma afinidade. Uma sala normal é uma maca que você está vendo. Um ambiente que a gente faz para eventos, treinamento, receber inclusive convidados, tem um telão nosso. E aqui é o nosso storytelling, né? Nossa primeira máquina, então a gente começa a história da companhia. Com essa máquina, 2 lojas, carregando essa máquina todos os dias. E a loja já era em shopping ou não? Uma em shopping e uma de rua. Os 3 fundadores, 2004, desde que a marca inclusive mudou, né? Ela avançou, né? O logo, aqui o conceito era o seguinte: começa com muito pelo, vai diminuindo, quase desaparece. Legal. Levou 4 anos para ter 7 lojas. 7 lojas. E aqui, graças a um amigo que nos ajudou, apoiou e investiu um dinheiro importante naquela altura, dinheiro que muita gente falou não pra gente. Então a gente sai aqui de 7, 8 unidades para rapidamente até 2014, um pouco antes de 2014, quase 30 lojas. 2015 é o lançamento da nossa rede de franquia com a Xuxa e o Semenzato. Qual foi a grande diferença deles? Também foi uma visão de escala e exposição de marca do nome da Xuxa, porque a pedreira já tinha sido quebrada. Já, 10 anos nesse mercado. É lógico que algumas outras pessoas passaram a olhar o que a gente estava fazendo. Ficou muito claro numa notícia de revista que uma concorrente sugeria, talvez atropelaria a gente. Então o que a gente fez aqui, a gente sabendo que precisava acelerar e a gente não tinha capital disponível, a forma de acelerar de forma muito rápida seria a franquia. Então a gente faz o lançamento da rede de franquia e aí o crescimento é exponencial, né? Aliás, tem um projeto incrível no Espaço Laser chamado Atletas Espaço Laser, que é uma plataforma onde a gente apoia diversas modalidades esportivas para aqueles que sonham em alto rendimento, pensando não em esportes que têm alta visibilidade, como futebol. Então essa plataforma apoia quase 80 atletas de diversas modalidades, mas modalidades onde a gente não tem grande quantidade de dinheiro. Então futebol não, vôlei não, mas esgrima, onde quase não tem recurso. Cara, eu acho isso natação, incrível. A bike, é onde o atleta que sonha um dia chegar num pódio, inclusive pensar em Olimpíada, mas
a capacidade de apoio e recurso é muito muito baixa, pequena. quase inexistente. Eu acredito que o esporte é uma ferramenta importante de transformação da pessoa que se dedica de forma a pensar o alto rendimento no esporte, mas acima de tudo de inclusão. Você ao fazer isso, você dá condição, inclusive fazendo que a pessoa crie foco, metodologia, determinação, porque o esporte tem muito disso, para que ele seja um excelente profissional. Essa é a parte bacana do esporte. Se ele decidir sair do mundo do esporte, tudo que ele aprendeu, disciplina, foco e determinação, vai servir muito para qualquer tipo de atividade profissional que ele escolher para a vida dele. Esse projeto já tem 8 anos. É um projeto que a gente tem muito orgulho. E assim, ok, dá até visibilidade com a marca, junto com a peça, mas o objetivo maior não é esse. É um projeto genuíno ESG. Sabe a famosa 3 letrinhas ESG? É verdadeiro. O social é verdadeiramente aplicado aí nesse projeto. Bom, vamos avaliar agora aqui embaixo no palco. Muito vamos lá, legal vai ser muito legal. Vamos. Obrigado pelo convite, Luiz. Valeu. Valeu. Se vê lá. Obrigado. Muito legal. Cara, espetacular. Eu vou te falar, a gente conhece, e para mim está sendo uma delícia fazer esse programa, porque é o que eu falo, a gente aprende mais fazendo pergunta do que buscando resposta. E a tua história, além da história ser bacana, você é um cara muito bacana. Obrigado. Você trata todo muito bem, você é muito carinhoso, você é um cara muito legal, assim. E foi também legal, porque eu fiz, por exemplo, eu faço campanha política, e ver como o Estado, no seu caso, foi muito útil. Você fez a parte técnica, você depois fez USP ali, ganhou a sua primeira grana a partir de uma universidade estadual. Eu tenho um débito com o Estado, eu sei disso. Na verdade, eu tento retribuir de algumas formas, né? Mas é verdade, porque muito do que eu sou hoje eu devo ao que o Estado de São Paulo, especialmente, investiu em mim. Na primeira etapa, como técnico agropecuária, que é a primeira formação minha, e depois na faculdade de Direito, que eu espero estar retribuindo com os empregos e com todos os impactos positivos que a gente gera. E hoje eu te contei um pouco dessa nova jornada. O IPO aconteceu em 21, fevereiro de 21, a gente bate lá o sino na B3 São Paulo, para a gente uma emoção incrível, né? Primeira empresa do setor de estética e beleza, abrindo capital na Bolsa de São Paulo, mas hoje se tivesse que falar, foi bom, Paulo? A resposta é, foi bom para quem? Para a companhia, eu tenho absoluta certeza que eu destruí a alma dela. É mesmo, cara. Para os sócios fundadores foi bacana, a gente conseguiu, grande parte dos recursos não foi para o sócio, os 2,6 bilhões de reais captados no IPO da Espaço Laser, a grande volume desse recurso foi dedicado à companhia, para a expansão e às compras das franquias que fizemos, mas uma parte importante foi para os sócios. Faria isso de novo se tivesse que fazer? Tenho dúvida. E eu falo isso quando eu vejo um empreendedor, especialmente os jovens, né, que sonham fazer o tal do IPO, parece que é um sonho, tem acho que uma fantasia na cabeça do empreendedor, que é o tal do IPO, né? A primeira pergunta a ser respondida quando você começa a imaginar, é assim, escuta, o seu plano é ir embora ou ficar na companhia? O seu plano é continuar fazendo a sua história, ou você está pensando em curto prazo de tempo mudar o rumo da sua vida? Dependendo dessa resposta, talvez o IPO não seja um bom caminho. Então, eu tenho dúvidas hoje quando eu ouço algumas pessoas falando disso, e infelizmente essa janela está fechada e duvido que se abra para os próximos 2, com juros nesse patamar. Acho pouco provável que a gente tenha oportunidade de janelas de investimento em abertura de capital, mas quando isso vier, e tomara que venha, aquele que sonhar nesse movimento, pense com muito carinho o dia seguinte, pense com muito carinho como manter a cultura da companhia no dia seguinte, pense com muito carinho como manter a alma da companhia que você criou, porque isso se torna muito mais desafiador no dia seguinte, até pelos estímulos provocados pelo mercado, que passa a te cobrar num drive trimestral, sabendo que negócios não se constroem em trimestres. Normalmente os negócios são construídos em ciclos mais longos. Eu falei que a Espaço Laser demorou praticamente 10 anos para ganhar um grau de maturidade. Como é que você, a partir desse momento, especialmente as small cap, que eu acho que são as que mais sofrem, empresas de menor tamanho, constroem drives trimestrais, sabendo que há necessidade de se pensar projetos de longo prazo que o mercado não vai lhe permitir fazer.
Essa é a pergunta que eu faço. Então, eu estou numa etapa que eu estou escrevendo um livro e vou deixar essas respostas e essas perguntas para o livro, para quem sabe a gente vem aqui para falar um pouco do livro, onde eu vou falar um pouco dessa minha análise, essa minha perspectiva, essa nova forma de pensar, para esse sonho que eu sei que faz parte de todo aquele que é empreendedor. Em algum momento eu vou abrir o capital da minha empresa, que é ok, pensando em perenidade de negócios, para que o negócio transcenda, inclusive você não tendo que pensar mais em sucessão, porque talvez uma das grandes dores de empresas familiares é a dor da sucessão quando a família não está preparada para isso. O IPO permite que a empresa transcenda a sua existência física com mais tranquilidade, diferente de uma empresa unicamente familiar. Mas enormes desafios e, de novo, a pergunta, bom para quem? Deixa eu fazer uma outra pergunta para a gente acabar. Quando você morrer, o que você acha que Deus vai te falar quando você chegar no céu? Ele ou eu? Ele vai falar para você. Para mim, eu sei. Vou chegar lá e vai falar, entre não dá um pio, eu não quero escutar teu nome. Eu se fosse falar, se eu me errou, eu não é a pessoa certa para vir agora, né? Queria ficar mais um tempinho lá. Não é você. Mas Deus, eu não sei. Talvez, boa pergunta é essa. Deus olhando para o Paulo? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu não sei se foi um bom menino ou um mau menino sob a visão de Deus, né? A gente procura fazer o melhor, a gente está imbuído pensando em propósito, em entrega, inclusive com esse compromisso que eu acho que isso que ele vai falar para você. Quanto é que custa para fazer a barba aqui? Vamos fazer essa barba, né, Deus? Isso, eu vou cuidar desse visual, mas eu não sei te responder, mas eu certamente perguntaria para ele se eu tenho certeza que eu era a pessoa certa para vir agora. Me deixa mais um tempo lá. E vem cá, saindo para jantar, você pode levar 3 pessoas, quem seriam? A primeira é minha esposa, um jantar na Tailândia que eu estou prometendo há anos. Rapaz! A gente tem que fazer esse jantar. Tá. Segundo, uma pessoa do passado, eu falei de Winston Churchill. Eu adoraria poder sentar com esse cara. Bacana. E um cara da atualidade, eu não sei se Steve Jobs ou Bill Gates, mas talvez por ter sido de fato a pessoa disruptiva, que transformou a linguagem de máquina em linguagem acessível aos seres humanos comuns como a gente, talvez um almoço, um jantar com Bill Gates, que esse cara talvez tenha muito para ensinar. Ótimas escolhas, assim como a minha de ter te recebido aqui. Eu que agradeço. Foi espetacular. Obrigado pelo convite. Cara. Valeu. O que é mais bacana de fazer é que, a maioria das vezes, o manifesto, o que ele é? A tradução da crença do dono ou do negócio. Então não é complicado fazer. Porque se eu for inventar alguma coisa, eu não vou estar traduzindo a verdade do negócio. Ele não vai se traduzir no conceito. Por isso que é importante no meu trabalho, por exemplo, na maneira que eu enxergo, que eu trabalho, que eu acredito, eu me relaciono com o dono. Porque só assim eu vou conseguir traduzir o que está na cabeça dele numa narrativa que vai terminar num conceito que vai nortear todo o processo da empresa, que vai nortear uma cultura, que pode mudar todo um comportamento. Mas o que acontece se eu faço isso? O dono nunca cansa do conceito e nem do negócio dele. E essa é uma das belezas dessa grande etapa aí de você conceituar. Porque boa parte do sucesso de uma empresa é a consistência na mensagem que você quer passar. A Apple pense diferente há anos, a Nike é Just Do It há anos. Todos esses, o McDonald's mudou o conceito, mas não muda a identidade dos produtos. Não é tão complicado quando você tem o acesso aos donos. Quando você não tem, aí você começa a perder a identidade, o dono começa a não ver a identidade dele no negócio.